Vamos lá então, moçada, mais uma questãozinha aí, agora a questão de número 22, ok? Questão de número 22, vamos quebrar logo essa sequência aí de questões, tá bom? Moçada, nessa questão de número 22, então, você tem lá as nossas famigeradas lacunas, né? O aluno começa a ver lacuna e aí ele começa a entrar em desespero. Mas fique tranquilo, fique atento ao que vai acontecer. Olhando aqui as alternativas, ele te dá uma dica. Veja que eu estou lá com onde ou aonde e eu estou com que ou em que sobre que. Onde e que normalmente são pronomes relativos. Então aqui é emprego de pronome relativo. E eu falei isso em sala para vocês. Vai cair questão de pronome relativo para vocês. E detalhe, toda vez que você tem uma questão de pronome relativo, pode prestar atenção que essa questão de pronome relativo ela vai estar acompanhada de uma preposição ou não, porque ela depende da regência que esse camarada aí introduz à oração, tá ok? Então vamos lá, ó. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas. Vamos primeiro olhar lá as lacunas e depois a gente procura a resposta, tá ok? Olha lá, ensine as crianças, lacuna, se encontram as saídas. Concordam comigo que eu estou dizendo a seguinte situação, ó. Ensine as crianças onde se encontram as saídas de emergência, os extintores de incêndio e os registros gerais de água e luz. Então, você concorda comigo que eu poderia deixar a seguinte situação? Ó, tire ali, ó, ensine as crianças. E vê se você consegue formular uma pergunta. Onde se encontram as saídas de emergência? Opa, você conseguiu fazer isso? Então, esse onde não é pronome relativo. Tá ok? Esse onde é um advérbio interrogativo, mas ele indica lugar. E aí, moçada, o que vai fazer o onde virar aonde, tá? Vai ser o verbo que introduz essa oração. Se for verbos ou se forem verbos que indicam movimentação, ir, por exemplo, quem vai, vai a, voltar, voltará, chegar, chegará. Esses verbos que indicam movimentação normalmente são regidos pela preposição a. Então é por isso que o seu onde vai virar aonde. No nosso caso aqui, o que é que você tem? Você tem o verbo encontrar. E o verbo encontrar é um verbo estático, tá? Essa situação de estático aqui não é uma classificação igual ao transitivo direto e indireto, não. Estático significa que é um verbo que não indica movimentação. Então, se não indica movimentação, o onde tem que permanecer onde, tá? O onde tem que permanecer onde, não pode virar aonde. O X da questão aqui, moçada, é que esse onde não é pronome relativo, tá? Esse onde é um advérbio interrogativo. Olha o que eu falei para vocês. Tira lá, ensine as crianças e vê se você consegue formular uma pergunta. Onde se encontram as saídas de emergência? Então aqui você está fazendo uma interrogação e essa interrogação através de um advérbio interrogativo. Porém, o onde vai permanecer onde porque ele está introduzindo uma oração com um verbo estático, beleza? E não um verbo que indica movimentação. Um verbo, entre aspas, dinâmico, né? Vamos para a próxima. Fique atento. Então, estou te dando uma ordem aí, né? Fique atento. Condições de limpeza de pisos, escadas e estado de conservação de elevadores. E aí, moçada, quem fica atento a alguma coisa. Então, moçada, veja que eu estou dizendo assim, ó, você, né? É você que eu estou dizendo aqui, ó, que eu fique, que tu fiques, que ele fique. O que eu estou fazendo? Estou lá na situação, porque lembra que eu falei, estou te dando uma ordem aqui. Esse aqui é o imperativo afirmativo. E o imperativo afirmativo é formado com as segundas pessoas do presente do indicativo sem S. Então, eu fico, tu ficas. Tiro o S, fica, tu atento. Está escrito assim ali? Não. Ali está escrito fique, você atento. Então, o sujeito dessa oração é você. Esse é o sujeito dessa oração, você. Mas quem fica, fica algo, fica alguma coisa, né? Então, fique o quê? Atento, tá? Tudo bem? Não é um você qualquer, é um você atento? Isso, né? É melhor raciocinar dessa maneira, tá? Não raciocinar que isso aqui seja um verbo transitivo direto, e sim que esse aqui é um verbo de ligação. Então, não é um você qualquer, é um você atento, mas você fique, permaneça, né?
Tudo bem? Então é verbo de ligação que você tem ali, não é verbo transitivo direto. Esse atento não é seu objeto direto. Veja que atento é qualidade, moçada. Qualidade é adjetivo. Então esse camarada é o que lá do você, é seu predicativo. Mas quem fica atento, e agora eu tenho um nome, né? Agora eu tenho um adjetivo. Quem fica atento a condições. Então fique atento a condições de limpeza de pisos, escadas e por aí vai, beleza? E depois, sinalize áreas estejam sendo realizadas. Moçada, então sinalize áreas, essa é a minha primeira oração. Veja que eu tenho um verbo aqui, ó, sinalize áreas. E depois eu tenho um segundo verbo. Veja que esse segundo verbo está o quê? No plural, porque ele está fazendo menção a quem? A áreas. Mas veja, eu não posso escrever assim, ó, sinalize áreas, vírgula, áreas estejam sendo realizadas. Não. Senão eu estaria fazendo uma repetição desnecessária da palavra áreas. Então, para evitar essa repetição desnecessária, você vai usar um pronome relativo. Então, veja, o pronome relativo que você usaria aqui naturalmente, tá? Seria o onde, tá? Veja se não fica bonitinho aí, ó. Sinalize áreas onde estejam sendo realizadas obras. Então, se você for olhar essa oração, obras estão sendo realizadas nas áreas. É isso que essa oração quer dizer, tá vendo? Ó? Obras, o sujeito de estejam aí, na verdade, não são áreas, né? E sim obras. Então, ó, obras estejam sendo realizadas nas áreas. Então, o onde, aqui sim, veja, aqui ele está substituindo a palavra áreas, tá bom? E aí essa situação é onde você tem a presença de um pronome o quê? Relativo. Tranquilo? Você tem ali a presença de um pronome relativo e esse camarada, quando você jogou lá dentro, ele virou para você um adjunto adverbial de lugar. Só que veja, se você olhar lá nas alternativas, você não tem onde. Mas você tem o substituto do onde. Quando você não pode usar o onde, você vai usar em que. Gravem isso, moçada. Quando você não pode usar o onde, né? Não é que você não pode. Quando não se utiliza o onde, o substituto natural dele seria o em que. Então, essa lacuna ficaria corretamente preenchida da seguinte maneira. Sinalize áreas onde ou sinalize áreas em que estejam sendo realizadas obras. Agora sim, né, moçada? Agora que você preencheu corretamente as lacunas, você vai para a alternativa. Então, veja, alternativa B tem aonde? Tchau. Alternativa C tem aonde? Tchau. Alternativa E tem aonde? Tchau. Olha que eu falei para vocês, de 5 alternativas, só sobraram quantas? 2. Olha a mãe Vunesp aí para gente, né? Então, ficou onde? Corretamente na letra A. Onde? Corretamente na letra D. Agora vamos lá. Quem fica atento a e não D. Então a D de dado foi embora e sobrou para a gente então a letra A. E aí nós temos aqui aquela situação que eu falei para vocês, tá vendo? Quando eu não posso ou quando não se utiliza o onde, né? O substituto natural dele é o em que, funcionando aí como pronome relativo. Beleza, moçada? Tranquilinho, então. Fechou isso aí para vocês. Grande abraço. Vamos aí para o finalmente aí das nossas questões. Fiquem com Deus.